Voltamos com a parte 2 do informativo 1166 do STF e já começamos essa parte com a tese fixada na DPF 982 do Paraná. Foi inserida na Constituição Federal e é uma tese bem grande, então prepara aí os ouvidos que eu só vou ler uma vez, tá? 1. Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. 2. Compete aos tribunais de contas, nos termos do artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal de 88, o julgamento das contas dos prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas. E 3. A competência dos tribunais de contas, quando atestada a irregularidade das contas de gestão prestadas por prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas câmaras municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do artigo 1º, inciso 2º, a linha G, da Lei Complementar 64 de 90. Então, tese bem importante, trata da fiscalização dos prefeitos pelos tribunais de contas e vamos já aqui aprofundar esse tema. E o primeiro ponto aqui trata do controle externo que é realizado pelos tribunais de contas. E esse controle externo está previsto no artigo 71 da Constituição e traz essa função dos tribunais de contas de fiscalizar e auditar os atos administrativos, disponibilizando também parecer técnico sobre contas de agentes públicos. E também essa possibilidade de aplicação de sanção em caso de irregularidade. E aí, gente, no caso dos prefeitos, vem uma dúvida muito clara, que é a de quê? É a de que a Constituição traz que cabe à Assembleia Legislativa julgar as contas dos prefeitos. E aí se pergunta, qual é o papel, então, do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas se limita aqui, no caso do prefeito, a realizar um parecer e encaminhar à Câmara Municipal, ou existem casos em que o Tribunal de Contas pode ele mesmo direto aplicar, inclusive, sanção em virtude de irregularidade, sem precisar passar pela Câmara Municipal. E aí, gente, é muito importante aqui a delimitação de um conceito, que é o conceito de contas de governo e contas de gestão. Quando nós conversamos sobre contas de governo, nós estamos falando da macrogestão dos recursos públicos pelo chefe do Poder Executivo. E aí pode ser prefeito, governador, presidente, enfim. E aí, essas contas vão ser julgadas pelo Poder Legislativo, que no caso do prefeito, né, é a Câmara de Vereadores. Né? Então, conta de governo é isso, é a macrogestão. E aqui vai ser necessário um parecer do Tribunal de Contas para subsidiar esse julgamento. Mas quando nós falamos em conta de gestão, aí nós já falamos da execução concreta de recurso público. Então se verifica, por exemplo, se no contrato de licitação para a construção da escola X houve superfaturamento. E aí, nesse caso, caso o Tribunal de Contas encontre alguma irregularidade e verifique que o prefeito atuou como ordenador de despesas, ele pode sim aplicar sanção, inclusive ao prefeito. E não precisa de chancela aqui da Câmara Municipal não, tá? É possível a aplicação direta da sanção. E aí, gente, nesse caso, não é, como eu disse, na conta de governo, o Tribunal de Contas apenas emite um parecer, o julgamento é da Câmara de Vereadores. Na conta de gestão, aí, de fato, essas contas podem ser julgadas diretamente pelo Tribunal de Contas, já que envolve a administração direta de recurso público. E aqui, gente, é só você pensar que é aquela situação micro, né? A conta de governo é macro, é amplo, são as contas do governo como um todo. A conta de gestão é micro, então é, por exemplo,
o contrato de licitação X, o contrato Y, teve superfaturamento aqui, teve superfaturamento ali, enfim. Aí o Tribunal de Contas atua diretamente. Agora, qual é a ressalva aqui que temos que fazer? A Lei Complementar 64 traz, lá no artigo 1º, inciso 1, a linha G, que são inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem as contas rejeitadas. Então, o prefeito teve as contas rejeitadas, ele fica inelegível por 8 anos. E aí vem a pergunta, falando aqui de conta de gestão, não de conta de governo. O Tribunal de Contas verificou que havia irregularidade e aplicou uma sanção. É possível aplicar aqui a sanção de inelegibilidade? Não, tá? Essa situação aqui da inelegibilidade que trata o artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64, é específica para a rejeição das contas de gestão. Então aqui é a Câmara Municipal, tá? Não é o Tribunal de Contas, beleza, gente? Então o ponto aqui principal é esse, tá? O ponto principal é esse. Não vou reler a tese, é uma tese um pouco grande, mas fixa esses pontos. O Tribunal de Contas ele pode atestar a irregularidade do prefeito enquanto ordenador de despesa, mas ele se restringe a imputar o débito e a aplicar a sanção. Inclusive, essa decisão tem natureza de título executivo. Mas não é possível aplicar a sanção de inelegibilidade a que se refere o artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64, porque essa sanção é específica no caso de rejeição de conta de gestão que é feito pela Câmara Municipal. Seguindo em frente, gente, o próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: a inércia do Tribunal de Contas Estadual em emitir parecer prévio dentro do prazo constitucionalmente estipulado não impede o Poder Legislativo de julgar as contas do chefe do Poder Executivo local. Gente, esse informativo aqui é o informativo do Tribunal de Contas, né? Só julgado sobre o Tribunal de Contas. E aí vocês lembram que lá no julgado passado, nós trouxemos a competência do Poder Legislativo para julgar as contas do chefe do Poder Executivo. Está lá no artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete 1. Apreciar as contas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Então, olha só, o Congresso Nacional ele vai julgar as contas do Presidente da República e cabe ao Tribunal de Contas da União emitir um parecer prévio elaborado em 60 dias após o recebimento dos dados para subsidiar o Congresso Nacional no julgamento dessas contas. Esse julgamento, gente, ele é um julgamento político, tá? Não é um julgamento estritamente técnico realizado pelo Congresso Nacional. Mas esse parecer do Tribunal de Contas é um parecer técnico, tá? E aí na esfera local é a mesma coisa, né? Então nós temos a Assembleia Legislativa do Estado julgando o governador, e aí temos o parecer do Tribunal de Contas local, e também no âmbito municipal temos a Câmara de Vereadores julgando o prefeito também com parecer prévio do Tribunal de Contas local. E aí vem a pergunta, e se o Tribunal de Contas não emitiu parecer no prazo? E aí? A Câmara de Vereadores fica impossibilitada de julgar as contas do prefeito? Gente, não fica não, tá? Aí, gente, para ficar bem claro, seria o poste mijando no cachorro, né? Porque a Câmara de Vereadores ficaria impossibilitada de exercer uma competência que é constitucionalmente prevista em virtude de uma negligência do Tribunal de Contas. Então, se o Tribunal de Contas não exercer no prazo a sua incumbência de elaborar um parecer, então, mesmo assim, o Poder Legislativo local poderá sim julgar as contas. Então, como é que ficou o destaque? A inércia do Tribunal de Contas Estadual em emitir parecer prévio dentro do prazo constitucionalmente estipulado não impede o Poder Legislativo de julgar as contas do chefe do Poder Executivo local. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 9504 de 97, Lei das Eleições, e o destaque ficou da seguinte forma: é inadequada e esbarra na vedação de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo
a pretensão de se conferir interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 46 da Lei 9504 de 97, no sentido de que o momento de aferição do número de parlamentares para fins de debates eleitorais transmitidos por emissoras de rádio ou de televisão passe a ser a data final do período das convenções partidárias. Então, gente, o artigo 46 da Lei das Eleições traz que nos debates televisionados ou nos debates de rádio, só há uma obrigatoriedade de convidar aqueles candidatos de partidos que tenham no mínimo 5 parlamentares no Congresso Nacional. Então, se tem menos que 5 parlamentares, aquele candidato daquele partido nanico não precisa ser convidado para o debate. Professor, isso é constitucional? Gente, é sim. Até porque a lei antiga, que era a redação da Lei 13.165 de 2015, exigia 9 parlamentares. E agora se reduziu em 2017 para 5, foi a Lei 13.488 de 2017. Então, se era constitucional a lei que previa um mínimo de 9 parlamentares, imagine a lei que é menos restritiva, né? Que diz que quem tem mais de 5 já pode participar. Mas aí, o que se pretendia com a ADI 7698 do DF? Era estabelecer um marco, dizer, olha, esse partido tem que ter no mínimo 5 parlamentares, no máximo, até a data final das convenções partidárias. Então, dessa forma, um partido que só tivesse 4 deputados até a data final das convenções partidárias, mas por qualquer motivo viesse a ganhar um parlamentar entre a data da convenção partidária e a data da eleição, o candidato desse partido não teria direito de ser obrigatoriamente convidado para os debates. E aí o que o STF disse? Onde é que está escrito isso? Na lei não tem marco. A lei não diz que tem que ser até a data da convenção partidária. Isso não é interpretação conforme a Constituição. Isso é me fazer de legislador positivo. Para que haja uma interpretação conforme a Constituição, é necessário que haja uma pluralidade de interpretações válidas e se eleja aquela interpretação que é compatível com a Constituição. Aqui não. Aqui não existe esse marco na lei. Então, se não existe esse marco na lei, não faz o mínimo sentido eu fazer a interpretação conforme a Constituição. Portanto, não há na lei esse marco. Se o partido tem 5 parlamentares, o candidato daquele partido tem direito de ser convidado para o debate. Então, o marco aqui seria o quê? A data do debate, né? Penso eu. Então, se na data do debate esse partido tem mais de 5 parlamentares, o candidato tem direito de participar. Então, como é que ficou o destaque? É inadequada e esbarra na vedação de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo a pretensão de se conferir interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 46 da Lei 9504 de 97, no sentido de que o momento de aferição do número de parlamentares para fins de debates eleitorais transmitidos por emissoras de rádio ou de televisão passe a ser a data final do período das convenções partidárias. E antes do último julgado de hoje, só vou reforçar o convite, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei e vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, vai ser um baita diferencial também na sua prova de títulos. Então, o último julgado de hoje foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: é constitucional por não configurar desvio de finalidade e por respeitar os limites formais e materiais expressos e implícitos da Constituição Federal de 88, o decreto presidencial que concede indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não supere 5 anos e que considera, para fins de concessão do benefício, na hipótese de concurso de crimes, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal individualmente. Então, gente, nós temos aqui um julgado que trata sobre indulto, né? O indulto, que é uma forma de extinção da punibilidade, está prevista lá no artigo 107, inciso 2 do Código Penal, também está previsto no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, e cuja única vedação que está explícita na Constituição é a impossibilidade de concessão para crime de tortura, tráfico ilícito de entorpecente, terrorismo
e para crimes hediondos. Então, temos aqui um instrumento constitucional de política criminal que serve como um sistema de freios e contrapesos, onde há um exercício do perdão estatal feito pelo presidente da República. Gente, deem uma olhada no material escrito para aprofundar essa diferença entre graça, anistia e indulto, tá? A anistia, ela é um benefício coletivo, ela se refere a fatos e abrange todos aqueles que cometeram os fatos. Quem concede ao Congresso Nacional com sanção do presidente da República, por meio de lei ordinária. Já a graça e o indulto são benefícios que são concedidos por meio de decreto do presidente da República, mas que pode também ser delegado para o Procurador-Geral da República, por o Advogado-Geral da União ou para ministros dos estados. E basicamente a diferença da graça para o indulto é que a graça é individual e o indulto é coletivo. Lembrando que o indulto extingue os efeitos primários da condenação, ou seja, a pretensão executória, mas não atinge efeitos secundários, penais ou extras penais. Temos aqui a súmula 631 do STJ nesse sentido. E como eu já trouxe, tá? A limitação constitucionalmente prevista é somente aquela. Não pode para tortura, tráfico de estupefacientes, terrorismo e crimes hediondos. Aí vem o decreto 11.302 de 2022, que trouxe o indulto natalino para pessoas condenadas a crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos. E aí, quando há concurso, se considera cada crime individualmente. Qual foi aqui o raciocínio? Foi pensar assim, olha, se o crime tem pena máxima em abstrato de 5 anos, é porque não é um crime assim tão grave, não é? E aí, por conta disso, vamos eleger esses crimes e eles vão ser beneficiados, ou melhor, aquelas pessoas que cometeram esses crimes e que cumpram também os demais requisitos que estão aqui no decreto 11.302, essas pessoas serão perdoadas, elas serão beneficiárias desse indulto. E aí se pergunta, essa previsão é constitucional? Esse critério adotado é constitucional? Está dentro da discricionariedade do presidente da República estabelecer o critério de quais crimes serão indultados. E dessa forma, esse é um critério perfeitamente válido. Então, como é que ficou o último destaque de hoje? É constitucional, por não configurar desvio de finalidade e por respeitar os limites formais e materiais expressos e implícitos da Constituição Federal, o decreto presidencial que concede indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não supere 5 anos e que considera, para fins da concessão do benefício, a hipótese de concurso de crimes, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal individualmente. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Aproveita agora e deixa aquele comentário contando o que você achou. Curte, compartilha com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida. Tudo isso ajuda demais, fortalece muito o projeto e é um grande ânimo para continuarmos. Então, muito obrigado. Conto com você no nosso próximo informativo. Até lá!